Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será: existem cristãos hipócritas? Uma das coisas que Deus abomina em um cristão é a hipocrisia, que significa fingir ser algo que não é de verdade. O hipócrita mente para si e para os outros, e por essa razão, caso não mude de comportamento, não terá parte no reino de Deus. Bem, mas o que significa ser cristão hipócrita? Significa pregar o que não vive, viver uma vida dupla, uma vida que não se encaixa nos mandamentos ou na palavra de Deus. Frequentar a igreja não quer dizer absolutamente nada. Isso mesmo. Não adianta passar dias ou semanas em retiros espirituais e ir religiosamente aos cultos ou às missas, orar várias vezes ao dia, rezar terços, rosários ou fazer novenas, ofícios ou ciclos de oração. Nada disso tem valor se você não mudar e se tornar um cristão de fato. Aliás, já vi irmãos de caminhada tentando criar quase que uma espécie de competição para ver quem orava ou jejuava mais. Quando morrermos, Deus não nos perguntará quantas orações fizemos ou quantas vezes fomos à igreja, mas sim quantas vezes fizemos a diferença na vida de alguém. Quantas vezes exercemos, de fato, o nosso cristianismo. Orar sem cessar não significa orar nas 24 horas do dia, mas demonstrar o significado de ser um imitador de Cristo, já que a fé sem obras é morta em si mesma. Oração significa orar e agir. E mesmo quando do exercício do nosso cristianismo, não devemos agir de maneira hipócrita, demonstrando que fizemos algo para a pessoa ou lembrarmos a todo tempo do que foi feito. Caridade e vaidade são os dois lados da mesma moeda. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, como lemos em Mateus capítulo 6, versículo 2. Do mesmo modo, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 5. Da mesma maneira, quando jejuardes, não vos mostreis constrangidos como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, como nos ensina Mateus capítulo 6, versículo 16. De fato, somente quem tiver um coração manso e humilde, livre da vaidade, da soberba e da arrogância, que será salvo, pois a humildade é a base fundamental de todo o cristianismo. Não adianta fazer doações pomposas à igreja, orar em voz alta para chamar a atenção, ou mesmo demonstrar a todos que está jejuando ou orando a todo momento. Isso de nada adianta. Esse é um assunto entre você e Deus. Assim, quando fizer algo de bom para alguém, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, pois essas atitudes devem ser mantidas em segredo, para que Deus possa te recompensar publicamente, como nos ensina o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 3 a 4. Não sejamos como os discípulos Ananias e Safira, que enganaram a Deus, tomando para si o dinheiro da venda de uma propriedade, cujo capital seria revertido na missão apostólica. A consequência foi mortal para Ananias, que ao ser advertido por Pedro, caiu morto ao chão. Não permitamos que Satanás enche o nosso coração com mentira, ganância e ambição, como nos alerta o livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 10. Na verdade, a máxima faça o que eu digo, mas não faças o que eu faço, é subentendida na passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, quando se lê: se tu, sendo judeu, vive como os pagãos e não como judeu, por que obriga os pagãos a viverem como judeus? Deve-se dizer, portanto, que existe sim hipocrisia no meio cristão. Existia na época dos apóstolos e existe com muito mais frequência nos dias de hoje. Os hipócritas são o joio na plantação do trigo. Vale o conselho dado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. A hipocrisia permeia a mente dos que pregam a teologia da prosperidade, exaltando a busca por riqueza material e não espiritual. A mente também daqueles que praticam crimes sexuais e se valem do cargo religioso para supostamente demonstrarem um ar de santidade.
Esses não são cristãos, nem de fato e nem de direito, e serão esquecidos no último dia, pois não têm em si o fruto do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, pois quem age conforme tal fruto jamais cometerá pecados dessa natureza. É o que podemos observar na leitura de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Em outras palavras, tais hipócritas serão postos de lado, e então o Senhor lhes dirá: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, como nos ensina o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Devemos ter cuidado redobrado com pessoas que arrotam santidade e não reconhecem suas fraquezas. A humildade reside em justamente reconhecer que não somos maiores, mas menores diante de Deus. Deve-se compreender que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, como nos recorda o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Assim, ser cristão não significa estar livre de todo mal, mas sim buscar, dia a dia, a santidade. Tentar, na medida do possível, ser um imitador de Cristo. Aliás, a hipocrisia reside também em nos considerarmos plenamente salvos. De tal forma, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, como é ensinado em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 9. Somente pode vencer o mundo aquele que crê em Cristo Jesus, como nos ensina o livro de 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 5. De tal modo, não existe no mundo um cristão que cumpra perfeitamente todos os mandamentos e que vive inteiramente o que foi ensinado por Deus. Passar essa ideia, ou mesmo pregar o conceito de que somos imaculados, é uma exaltação à hipocrisia e à ignorância. Existem, é claro, pessoas que entregaram sua vida a Deus, abandonaram tudo pelo tudo, que é Cristo, mas ainda assim são imperfeitas, pois todos somos pecadores que anseiam pela misericórdia de Deus. No fim, o que vale é a nossa tentativa sincera de viver uma vida em Jesus. Se tentarmos de todo o coração, a consequência será a salvação. Deus conhece o coração e as limitações de cada um. Devemos ficar firmes a fim de vencermos as tentações e perseverarmos até o fim. A recompensa final não serão aplausos, reconhecimentos, fama ou sucesso, mas a tão esperada salvação. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.